Buenas, pessoal! Cá estamos em mais uma aula da nossa pós-graduação em Direito de Trânsito, aqui na nossa Faculdade Legale. Não estranhem, né? Estão me vendo por aqui mais uma vez, né? Pois é, né? Até comentei com vocês no inicinho, né? Num vídeo introdutório que eu fiz na aula passada, que o nosso professor de administrativo teve, né, algumas questões de saúde, né? Nada grave, ele já está bem, mas para essa aula eu venho também aqui nessa difícil missão de substituí-lo nessa aula de Direito Administrativo. Preparei uma aula aqui bem interativa, bem prática, obviamente trazendo alguns conceitos importantes de Direito Administrativo, que vocês não podem sair da nossa pós-graduação sem saber, mas também, claro, sempre buscando aquela aplicação prática, né? Afinal, o foco, né, o objetivo aqui de todas as pós-graduações, dos cursos da Faculdade Legale, é também prepará-los para o mercado, né? Então, não adianta que a gente ficar falando só de teoria, sem vocês entenderem a aplicação prática de tudo isso. Então, aqui a nossa aula de hoje vai ser esse misto de emoções entre teoria e prática, beleza? Antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, dúvidas, né? Temos agora um canal de dúvidas. Não sei se vocês já receberam um comunicado da faculdade. Caso não tenham recebido, fica aqui oficialmente o comunicado em relação ao nosso canal de dúvidas. Temos uma monitoria em dúvidas, né, para a parte da pós-graduação em Direito de Trânsito, e essa monitoria, como é que funciona, tá? Vou explicar para vocês aqui a sistemática, porque eu sempre respondo vocês, né, na medida que eu consigo, dúvidas que chegam ou no meu e-mail, ou via Instagram, sempre respondo vocês na medida que eu posso, mas aqui a gente formalizou um canal mais bacana e uma forma de interagir mais com vocês, tá? Então, vocês vão encaminhar a dúvida para este e-mail, trânsito2, porque estamos na turma 2 da nossa pós-graduação, trânsito2@falegale.edu.br, tá? Então, esse é o nosso canal oficial de dúvidas. Como é que vai funcionar? Eu vou receber a resposta por escrito? Não, tá? Vocês não receberão essa resposta por escrito. A nossa monitora, que é a Camila Tiaen, ela, inclusive, é a nossa professora aqui da pós também, e ela está acumulando funções aí, né? Então, está na monitoria e também vai apresentar uma aula para vocês sobre PCD, né? Sobre pessoas com deficiência, os direitos dessas pessoas na parte de trânsito. Mas, na parte de monitoria, a cada semana, ela vai preparar um vídeo curto, de poucos minutos, esclarecendo dúvidas importantes para vocês. Então, dúvidas que vocês mandam por e-mail, né, dúvidas recorrentes, ela vai responder em vídeo, tá? Então, quer ter a tua resposta, a tua dúvida respondida em vídeo pela nossa monitora, por favor, né, mande para esse e-mail. E uma coisa que é importante, tá, pessoal, para a gente conseguir organizar as dúvidas nesse formato de vídeo, é importante que vocês consigam ou tentem, né, na medida do possível, manter uma regularidade nas aulas, porque se vocês forem mandar uma dúvida lá no finalzinho do curso, ou até mesmo depois que encerrar, que eu sei que vocês têm um prazo de acesso, dificulta um pouco essa nossa estrutura, né, para manter essa interatividade com vocês, tá? Então, assistiu a aula sábado, domingo, né, ou durante a próxima semana, manda dúvida para estar respondida no próximo vídeo ou no máximo no subsequente, tá? Assim a gente consegue respondê-los com maior efetividade e sempre trazendo conteúdos, né, importantes para vocês, tá? Então, pode ter certeza que vai ser um bom complemento, mesmo que tu não tenha dúvida, não mandei nenhuma dúvida, assista os vídeos da monitoria, assiste, porque muitas vezes a Camila traz alguma questão mais prática, por exemplo, uma aplicação de um princípio num caso concreto, num julgamento. Ela vai trazer aqui para vocês também, tá? Então, dependendo do conteúdo, quando não chegar muita dúvida, ela também vai fazer esse vídeo toda semana, independentemente das dúvidas de vocês, trazendo aí algumas contribuições extras ao conteúdo. Então, sim, mesmo que tu não tenha mandado uma dúvida, assiste também, te recomendo que tu assista, tá bom? Assiste os que já passaram também, a partir do momento que já estiver disponível aí para vocês, já começa a assistir, já sei que já tem alguns vídeos aí disponíveis na plataforma, então, bora lá, né? Porque assim tu vai complementando os teus estudos, né, e não ficando estagnado. Eu sempre digo para vocês, né, tem que ir além do que a gente passa aqui na aula, tá?
tanto além em material de leitura, de doutrina, né, de busca de decisões, né, buscar a aplicação ainda mais prática desse conteúdo que a gente está abordando. Então, fica aí a teu critério, esse ir além, para que efetivamente a gente alcance os objetivos propostos no nosso curso. Beleza? Feitos os recados iniciais, né, os informes obrigatórios, o que a gente vai tratar na nossa aula de hoje? Hoje a gente vai conversar sobre atos administrativos. Um pouco a gente já conversou, mas hoje a gente vai conceituar, trazer algumas, tanto conceito quanto classificação, fazendo sempre a vinculação, né, em alguns pontos pertinentes ao direito de trânsito propriamente. Vamos falar sobre controle dos atos administrativos, né, seja um controle interno, externo, né, o que pode ser controlado pelo judiciário, o que não pode, como é que funcionam os meios de promover esse controle dos atos administrativos. Vamos falar sobre retroatividade, e essa questão de retroatividade nós já conversamos numa aula anterior, tá? Então aqui vocês vão pegar aqueles conceitos, todas aquelas divisões, né, que a gente já conversou numa aula anterior, e aqui a gente vai fazer uma análise prática, tá? Uma análise de pareceres, porque tivemos recentemente a divulgação, publicação de 2 pareceres de conselhos estaduais de trânsito, do Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo e do Conselho Estadual de Trânsito de Santa Catarina, tá? Esses 2 pareceres, eles tratam sobre retroatividade das alterações, né? E nós trabalhamos a questão da retroatividade lá na aula que nós tratamos das alterações do CTB. Então, essa lei que vai entrar em vigor em abril, a 14.071, que vai alterar aí substancialmente o Código de Trânsito. Como é que funciona essa retroatividade? A gente vai analisar esses 2 pareceres, tá, que saíram desses órgãos normativos, e, posteriormente, se sair um outro parecer aí do teu estado, tu já vai ter uma base para poder, né, traçar o teu entendimento, ou até mesmo por tu ingressar com uma ação judicial em relação a esse tema, tá? E, por fim, não menos importante, trataremos sobre atendimento ao cliente de trânsito. Foge, né, um pouquinho dessa matéria administrativa, e aqui uma questão totalmente prática. Por que eu resolvi trazer essa parte de atendimento para vocês nessa aula de hoje? Porque na aula passada, vocês tiveram a disponibilização daquele material sobre prospecção de clientes, e, inclusive, esse trecho aqui de atendimento ao cliente tá no material em PDF que eu mandei para vocês. Isso aqui naquela aula não deu tempo de abordar essas questões de atendimento, então vamos complementar. Já que eu liberei para vocês a matéria de prospecção, vamos conversar também sobre atendimento, né? Não adianta vocês prospectarem um cliente e não saber atender o vivente, né? Então, vamos unir aqui para fechar o entendimento da aula anterior. Beleza? Então, vamos lá. Começamos por atos administrativos. E aqui a gente vai falar sobre classificação, sobre elementos, sobre requisitos, não necessariamente do ato administrativo de trânsito, tá? A gente vai pensar de uma forma ampla, né? Porque falar de ato administrativo, não somente o trânsito, e o desafio que eu te proponho é, a cada conceito que a gente for trazendo aqui hoje, a cada classificação, tu vai fazendo conexões, né, e buscando a aplicação em questões de trânsito, tá? Então, o teu desafio na aula de hoje é esse também, tá? Vamos lá. Começamos uma distinção importante, tá? Entre ato jurídico, fato jurídico, ato administrativo, fato administrativo. Vamos começar por ato e fato jurídico. Não sei se vocês lembram, né? Isso aqui é uma matéria que normalmente, para quem é formado em direito, normalmente a gente estuda isso lá no primeiro, segundo semestre. Então, ó, como às vezes essa base, né, das primeiras cadeiras, as primeiras disciplinas da faculdade são importantes para toda a nossa formação, né? Então, não sei se vocês lembram, as teorias, né, de validade do ato jurídico, né, tudo começa pela concepção da gente entender o que é um ato, o que é um fato jurídico. Aqui eu estou trazendo conceitos para vocês bem, né, simplificados, né, mais para que vocês recordem, né, e caso não recordem, né, busca aí extras, buscar um livrinho aí extra sobre esse conteúdo é sempre importante, tá? Então, ato jurídico. O que seria um ato jurídico? E eu não estou falando de ato administrativo ainda, tá? Um ato jurídico. Manifestação
da vontade humana, capaz de criar, modificar ou extinguir direitos. Na prática, o que é um ato jurídico? Um contrato. Um contrato de compra e venda é um ato jurídico, né? A manifestação de vontade do vendedor em vender algo, do comprador em comprar aquela coisa, e ali eles vão ajustar ali preço, vão ajustar forma de entrega. Então, é um ato jurídico, essa manifestação de vontade daquelas partes que vai ali criar direitos, né? Vai modificar direitos, porque a partir do momento que tu vende um veículo, né? Esse comprador, ele passa a ter direito de propriedade sobre aquele veículo, né? Ele passa também a ter obrigações inerentes àquela propriedade. Ele passa a ser o responsável pelo pagamento de imposto, pagamento de IPVA. Ele passa a ser responsável por infrações cometidas. E é interessante, né, que aqui a gente tem o ato jurídico, né? E claro, às vezes a gente tem requisitos específicos para cada ato, tá? A gente não vai entrar nesse contexto agora, até porque o foco é trabalhar ato administrativo, mas vamos pensar um pouquinho sobre, tá? O cliente de vocês comprou um veículo e não fez a devida transferência, então muitas vezes ele não cumpriu com todos os requisitos necessários para aquele ato jurídico que é compra e venda de um veículo, que não basta simplesmente tu pegar a chave e entregar para o comprador, ó, toma que o carro é teu. Tem algumas questões técnicas, né, alguns requisitos para essa transferência de propriedade ser efetivada na prática, assim como um imóvel, né, tem que fazer registro lá no registro de imóveis, né, tem que fazer essa transmissão, né, não somente da posse, mas também dessa propriedade. Claro que, né, falando em bens móveis, a gente tem certa relativização dessa questão, dessas exigências mais teóricas por parte da jurisprudência, né? Então, a partir do momento que eu compro um veículo, né, que eu demonstro ao judiciário que a posse foi transmitida, a gente tem a possibilidade, né, de entender que a compra e venda, né, a propriedade de um bem móvel, ela se transfere, ela se transmite com a transferência da posse daquele bem, né? Isso a gente vai conversar até mais adiante, quando a gente falar de ações judiciais, eu vou trazer para vocês algumas teses importantes aí que vocês possam trabalhar, e aí uma situação como essa que eu exemplifiquei, de compra e venda às vezes não formalizada, é um problema bem recorrente, né, que nós advogados que atuamos na área de trânsito enfrentamos todos os dias. Então, o cliente sempre vai trazer alguma demanda desse tipo. E tu vê, uma questão que surge lá com um conceito que nós aprendemos no início da faculdade de Direito, que é ato jurídico, né? Então, até falamos numa aula anterior sobre ato jurídico perfeito, né? Segurança jurídica, enfim, falamos um pouco sobre ato jurídico. Então, aqui só para reforçar esse conceito e distinguir da questão do fato jurídico. Porque enquanto o ato jurídico, ele é essa manifestação de vontade, né, que cria, modifica e extingue direitos, o fato jurídico, ele é um acontecimento, ele não é uma manifestação de vontade, ele é um acontecimento que independe da vontade humana. Mas da mesma forma como o ato jurídico, ele vai criar, ele vai modificar ou ele vai extinguir direitos. Um exemplo, acho, mais clássico é o falecimento de alguém. É um fato jurídico, não dependeu da vontade humana, da vontade específica de uma pessoa. Simplesmente aconteceu esse fato. Vai criar, modificar ou extinguir direitos? Sim, né? A partir do momento que a pessoa vem a óbito, se cria direitos ali da sucessão, né? Então, toda a estrutura da sucessão de bens, né? Dívidas, se for o caso, tudo isso vem por consequência desse fato jurídico. Tá? Então, diferenciazinha básica aqui de ato jurídico e de fato jurídico é basicamente a vontade. Um é acontecimento, no fato, e o outro é essa manifestação de vontade humana, e ambos criam, modificam ou extinguem direitos, tá? Então, ato e fato jurídico. Mas vamos seguir. E ato e fato administrativo? Será que a gente vai para a mesma lógica? Né? O ato administrativo, a gente pode usar a mesma lógica do ato jurídico. Manifestação da vontade, aqui não da pessoa, né? Mas da administração. Capaz de criar, modificar e extinguir direitos.
notem que é muito parecido, né? Então, o ato jurídico, muito parecido com o ato administrativo, já que o ato jurídico é a vontade da pessoa, né, a vontade humana, e aqui a gente tem a vontade da administração. Claro que exercida muitas vezes por algumas pessoas, né? Não é uma figura, assim, né, que não existe, com pessoas que representam a administração, mas uma vontade da administração e que vão também, da mesma forma, criar, modificar ou extinguir direitos. Já o fato administrativo, ele é diferente, né? Porque ele não posso comparar, vou até voltar aqui, ó. Eu não posso comparar o fato jurídico, porque o fato jurídico, ele independe, é um acontecimento que independe da vontade e que cria, modifica e extingue direitos. Já o fato administrativo, não. O fato administrativo, ele decorre necessariamente do ato administrativo. Ou seja, primeiro tem um ato da administração, e a gente vai ver depois espécies de atos, classificação, enfim. A gente tem um ato da administração pública que, consequentemente, acarreta num acontecimento, e esse acontecimento é o fato administrativo. Ou seja, o fato administrativo por si só, ele não ocasiona a modificação, a criação, a extinção de direitos. Excepcionalmente, né, e até vocês podem localizar entendimentos diversos aí, ou classificação diversa na doutrina, excepcionalmente a gente poderia encaixar como um fato administrativo muito parecido com um fato jurídico, a situação de um falecimento do servidor público, né? Então, dá para trazer essa mesma ideia, né? Porque vai se extinguir direitos, vai se modificar direitos quando um servidor, né, na qualidade desse servidor da administração pública, venha a falecer, tá? Mas isso é um caso excepcional. Então, de forma geral, aqui a gente tem o fato administrativo como uma decorrência lógica do ato administrativo, tá? E aqui uma relação, para ficar bem claro para vocês, essa relação entre eles, tá? O ato jurídico e o ato administrativo estão diretamente vinculados, ou seja, o ato administrativo é uma espécie de ato jurídico, né? Então, todo ato administrativo é essencialmente um ato jurídico. Por quê? Se a gente voltar ali na conceituação, ato jurídico é a manifestação da vontade capaz de criar, modificar ou extinguir direitos. O ato administrativo é essa mesma manifestação de vontade, só que por parte da administração pública, tá? Então, o ato administrativo é consequência, ou melhor, ele é uma espécie, um tipo, uma modalidade dos atos jurídicos, tá? Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. E por que isso é tão importante? Porque se a gente for estudar as teorias do ato jurídico, requisitos para o ato jurídico, sim, eles vão ter aplicabilidade no que não for contraditório ao sistema da administração pública, não entrar em conflito com a administração pública, ele vai ser aplicável também, né? Então, toda aquela parte de plano da existência, da validade, da eficácia, que são muitas vezes estudados no plano ali do ato jurídico, se aplicam também à questão do ato administrativo. Por isso que é tão importante, achei interessante trazer para vocês essa relação entre esses dois dispositivos, tá? Já o fato jurídico, ele é totalmente diferente do fato administrativo. Eles não têm relação um com o outro, porque o fato jurídico, ele é um acontecimento lá que independe da vontade humana, e o fato administrativo, ele já está relacionado ao ato administrativo. Eu poderia colocar uma seta aqui, ó, tá vendo? Ou eu desenhar aqui apenas um desenho de uma seta, eu sou obrigada a conseguir, né? Senão seria muita incompetência da minha parte. Tá certo que o fantasminha lá que eu desenhei numa última aula, vocês riram da minha cara, né? Mas uma seta ainda vai. Então, aqui, ó. O fato administrativo decorre necessariamente da prática de um ato ou de alguns atos da administração pública, tá? Então, essa consequência, né, que vai ser a consequência fática ali, vai ser considerada a questão do fato administrativo. Voltando aqui, ó, conforme eu mostrei aqui para vocês no slide anterior, ó, fato administrativo, ele decorre, a consequência
prática, né? Digamos, teve um ato da administração, vamos pensar, um ato da administração que determinou a desapropriação de um bem. A desapropriação em si é o fato consequente, né? O ato determinou e o acontecimento foi a desapropriação, tá? Então, teve um ato jurídico e uma consequência fática desse ato, tá? Então, por isso que a gente não relaciona o fato jurídico com o fato administrativo. Então, tudo que vocês estudarem sobre fato jurídico não vão aplicar ao fato administrativo. Mas aqui na primeira linha, sim, tudo que vocês estudarem sobre ato jurídico, vocês vão buscar ali uma aplicação também ao ato administrativo, certo? E só para complementar esse raciocínio em relação a ato administrativo, ato jurídico, em algumas leituras que vocês possam vir a fazer, né, em algumas doutrinas, vocês podem encontrar uma classificação ainda nessa parte de ato administrativo, uma distinção entre ato da administração e ato administrativo, tá? Nessa ideia se compreende, né, se entende como um ato de administração, um conceito mais abrangente, né, atos de direito privado, ou atos materiais, atos políticos, e dentro dos atos da administração pública, né, uma categoria dos atos da administração se encaixaria ainda os atos administrativos, tá? Aqui, né, por uma questão de estrutura de método e também como o nosso foco é trabalhar o ato administrativo, a gente não vai ampliar muito, né, não vai expandir mais essa classificação, né, entre ato da administração e ato administrativo, mas trazer esse esclarecimento para vocês, porque caso vocês encontrem, né, na doutrina ou em artigos, né, alguma distinção, porque realmente tem alguns doutrinadores que trabalham de forma diferente, né, então esses atos da administração, os atos mais materiais, né, mais práticos da administração stricto sensu, né, e o ato administrativo, todo aquele ato emanado pela administração, tá? Então, com um efeito, né, com a ideia justamente de criar, modificar ou extinguir algum determinado direito, tá? Só para trazer esse esclarecimento extra para vocês, né, e não confundi-los aí quando forem ler algum material, tá bom? Encerramos esse bloco 1 por agora e voltamos daqui a pouco com essa classificação do ato administrativo.